Olá, iremos fazer uma apresentação relacionada à apuração de PIS e COFINS na declaração da EFD Contribuições. Antes de iniciarmos na prática a configuração no sistema MA, faremos algumas considerações técnicas para facilitar o entendimento. Frisamos que é extremamente necessário que o usuário que venha a utilizar a ferramenta, utilizar o processamento, realizar esse processamento na ferramenta, tenha domínio da estrutura, da legislação, entenda como funciona uma apuração e o controle de saldos dessa declaração. Inicialmente trazemos uma estrutura, um resumo da estrutura da declaração da EFD. Então nós temos informações cadastrais, nós temos alguns blocos que são da escrituração, bloco A, C, D e F, outros documentos. O bloco da apuração em si, destacamos aqui o bloco da apuração tendo o crédito e o débito e o seu ajuste a débito e a crédito. Também o bloco de controle de saldos, tanto saldos extemporâneos quanto de valores retidos na fonte. Dando continuidade, faremos uma breve demonstração de como funciona os lançamentos na EFD. Então, nós temos a escrituração, que estão os documentos de saída. Esses documentos de saída irão gerar um valor de contribuição, um débito. E essa contribuição pode ou não, a depender, pode ter ajustes a débito. Caso a empresa seja do regime não cumulativo, ela também terá lançamentos de documentos fiscais de entrada. Esses documentos fiscais podem gerar créditos, que também podem ter ajustes de crédito. Esse crédito dessas entradas, que são créditos do período, você poderá utilizar ele como um crédito do período para abater do valor da contribuição, ou não utilizar e esse crédito será lançado em saldo de crédito do período. Além do crédito das entradas, nós temos as retenções na fonte, que estão lançadas no registro F600. Essas retenções na fonte, obrigatoriamente, você utilizando no período ou não utilizando, você terá que realizar um lançamento no registro 1300 e no 1700. O valor dessas retenções na fonte podem ser vinculadas a créditos do período ou de períodos anteriores. Ainda temos também os créditos vinculados a créditos extemporâneos, que podem ser utilizados também para abater no valor do débito. Conforme havia mencionado, o valor do crédito do período mensal, quando existir saldo que não for utilizado para abater do débito da contribuição, ele deve ser lançado em um registro 1100 e 1500 como crédito extemporâneo. Ilustrando em forma de equação, nós temos o valor da contribuição, o débito, e os demais créditos. Crédito do período, das entradas, de retenções, ou créditos extemporâneos, que são créditos de períodos anteriores. A diferença, quando positiva, irá gerar um valor a recolher a pagar. Dando continuidade, trataremos sobre o controle de saldos no sistema MA, tanto extemporâneos quanto valores de retenções. Temos duas situações. No primeiro exemplo, nós temos a necessidade de realizar um reprocessamento, refazer a apuração e o controle de saldos
de um determinado período, porém temos importado períodos anteriores no sistema MA. Nesse caso, o sistema automaticamente irá buscar os saldos dos períodos anteriores e carregar para o período que está sendo processado. O único cuidado nesse primeiro exemplo é que os saldos da partida estejam corretos. Já no segundo exemplo, vamos reprocessar várias competências, porém a primeira competência que contém o saldo de partida também será uma competência que será reprocessada. Além de fazer essa conferência quanto aos valores lançados lá no 1700, 1300, 1100 e 1500, temos que ter atenção para um ponto. Quando se refere a valores de retenções, o sistema não fará o estorno automático do valor que já foi utilizado na primeira competência. Vejam, para o registro 1100 e 1500, existem dois campos. Um campo com o valor acumulado de todo o período e um campo com o valor do crédito descontado no período. Então, para as retenções, existe um único campo, onde é consolidado o valor que foi descontado no período com os períodos anteriores. Nesse caso, o usuário manualmente deverá ir até o registro M100, M500 e verificar se houve descontos e estornar deste campo, bem como do saldo final do registro 1300 e 1700. O sistema não faz automaticamente esse processamento porque podem ter vários registros com saldo de crédito de várias competências, pode ter ambos os regimes, cumulativo, não cumulativo, com vários códigos de crédito. Então não é seguro, não é 100% certo fazer um estorno simplesmente aleatoriamente. Por isso o sistema não faz esse ajuste manual. Resumindo, quando se trata de saldos extemporâneos, o sistema faz todo o processo automaticamente. Basta o usuário se certificar que o primeiro mês que ele irá utilizar como partida tem os lançamentos corretos. Quando se trata de retenções na fonte, se não existir um período anterior que ele possa carregar os saldos com segurança, que ele tenha que pegar do próprio período, e no próprio período teve utilização de crédito de retenção, o usuário terá que fazer o estorno manual no primeiro mês. Observando que no sistema MA, você pode selecionar um conjunto de meses e fazer o processamento simultaneamente. Finalizadas as breves questões técnicas, vamos à prática. Vamos abrir o sistema MA. Já importamos algumas declarações no módulo do editor. A primeira etapa é selecionar arquivos. Quais arquivos necessito selecionar? Todos que eu desejo reprocessar. Por exemplo, temos importado 5 períodos. O ideal sempre é ter um período a mais além do que você irá importar, para que os saldos iniciais, caso tenha saldos de extemporâneos ou de valores de retenções, sejam carregadas para o primeiro período que você for realizar o trabalho. Então, por exemplo, nesse caso, vamos refazer a apuração do mês 2 até o período 5. Selecionar arquivos. Antes de iniciarmos o processamento das apurações, é aconselhável ir até o módulo de consultas, Premium, e executar as consultas do 1100, 1500, 1700 e do 1300 e verificarmos os lançamentos de saldos finais. Como dito anteriormente,
São esses saldos que serão utilizados como partidas e um mês será carregado para o próximo mês. Existe uma acumulação de saldos. Então é de extrema importância que o primeiro período, o período de partida, esteja corretamente lançado. Voltando ao módulo do editor, clicamos em apuração, EFD contribuições e temos um conjunto de parâmetros que podemos configurar a depender de cada caso. Esse primeiro parâmetro, receita bruta, rateio de créditos, você terá a obrigatoriedade, a obrigação de marcá-los se você realizar alguma alteração nas receitas e você tenha utilizado, o teu contribuinte que você está reprocessando tenha rateios, utilizado o método de rateio. Se você marcar essa opção e esse contribuinte utilizar o método direto, o sistema automaticamente irá ignorar. Para você visualizar o método utilizado por esse contribuinte, você pode ir até o módulo de consultas e executar a consulta ou relatório do registro 0110. Esse registro é importante refazer ele se você alterou a receita, porque se você utiliza o método de rateio, irá alterar e impactar em todos os valores dos créditos da apuração. Esses três parâmetros vinculados aos ajustes, também é adequado, aconselhável que você vá ao módulo de consultas, abra esses registros discriminados e verifique se existem lançamentos de ajuste que você irá manter ou excluir. Você terá que fazer uma escolha com base no tipo de lançamento, no tipo de ajuste. Uma vez que você, refazendo a apuração, você pode ou não manter os ajustes vinculados a essa apuração. No mínimo, é aconselhável que você vá até esses lançamentos e veja do que se refere. Gerar apuração. A apuração nós temos duas possibilidades. Eu posso recalcular. Nesse caso, eu terei que reentregar a DCTF, retificar a DCTF, ou recalcular mantendo os valores da contribuição original. Muito importante nessa etapa. Uma vez recalculada, se eu marcar a opção recalcular, configurar as demais opções e clicar em executar, eu não posso posteriormente abrir essa tela de apuração e tentar manter o valor da contribuição original, porque o sistema sempre irá levar em consideração o valor atual da apuração atual. Então, a gente tem duas situações, recalcular e manter. Irá depender de cada caso. Esse reduzir em percentual, quando você utiliza o manter, você pode ter a necessidade, em algumas situações, de manter o valor que estava lá, porém descontando um certo percentual desse valor. Por exemplo, o valor a pagar era R$100, mas eu quero diminuir 10% desse valor. Você pode colocar um percentual até 99%. Receitas não sujeitas à contribuição, M400 e M800. Essa opção, obrigatoriamente, você terá que marcar quando você alterar algo nas saídas, nas receitas. Aqui tem um ponto bem importante que deve ser observado, que o registro M400 e M800, o sistema irá reprocessar e refazer esses dois registros. Porém, os seus dois registros filhos, M410 e M810, ele até irá fazer, porém com natureza 999, que é uma natureza genérica. Essa natureza, o sistema não faz de forma automática,
Porque, por exemplo, se você utiliza um CST-06 de receitas isentas, o sistema não tem como automaticamente identificar o motivo dessa receita ser isenta. Você terá que, posteriormente, ir até esse registro 410 e 810 e refazer ele, informando a natureza de crédito, detalhamento por natureza de crédito. Atualizar inserantes. Esse você sempre pode marcar. Ele irá refazer o bloco 9. Arquivo retificado. Ele irá no registro 000, setar para configurar como se esse arquivo fosse um arquivo retificador. Composição das receitas 0900. Dificilmente será utilizado. Somente deve ser marcado se você não entregou no prazo a declaração, e quando você marcar essa opção, o sistema irá criar o registro 0900 e automaticamente esse contribuinte será autuado. Quando você está retificando um arquivo, mas você entregou esse arquivo no prazo, você não deve marcar essa opção. Desconto dos créditos. Você tem duas formas de utilizar o crédito, de priorizar esse crédito. Você pode utilizar primeiro os créditos mensais ou dar prioridade para créditos extemporâneos. Essa opção é interessante para evitar que os créditos extemporâneos prescrevam. Perceba que quando você coloca como créditos mensais, ele coloca a ordem que será utilizada os créditos. Quando você coloca como extemporâneos, essa ordem ela é alterada. Essa ordem é a ordem que o sistema irá utilizar os créditos. Vamos manter aqui créditos mensais. Créditos do período são os créditos do próprio período que você pode ou não utilizar. A mesma situação existe para cada um dos 4 casos. Você pode escolher qual o crédito que será utilizado. Se é o crédito do mês, o crédito de retenções do mês, o crédito de retenções anteriores ou o crédito extemporâneo. No crédito do período, você pode não utilizar algum código de crédito. Por exemplo, o código 301. São créditos vinculados à exportação. Eu não quero utilizar esse crédito. Quando você opta por marcar para não utilizar algum crédito, tanto do período quanto de saldos anteriores, é sempre obrigatório que você marque a opção de saldos de créditos. Inclusive, esta opção você pode deixar sempre marcada. Além de você poder ter a possibilidade de não utilizar um determinado crédito, você tem mais 3 outras possibilidades. Utilizar todo o crédito disponível. Esse crédito, digamos que você tem um débito de R$100. Quando você marca utilizar todo o crédito disponível, se esse crédito for de 200, ele irá utilizar os R$100 de crédito disponível. Ele irá utilizar todo o crédito, indiferente do tipo de crédito, do código do crédito. Limitar ao valor descontado na apuração anterior, ele irá limitar ao valor que você já utilizou na última apuração que está importada no sistema. Se na apuração anterior você só utilizou para crédito do mês um determinado valor, ele irá limitar até aquele valor, indiferente do código de crédito. A opção abaixo, ela irá utilizar até aquele valor, considerando o tipo de crédito. Sempre observando que para isso funcionar, o tipo de crédito da apuração atual que ele está reprocessando deve existir na apuração anterior.
créditos mensais de retenções na fonte. São os créditos retidos no F600. Também, quando você marcar essa opção, é sempre importante e obrigatório que você marque 1.300. Conforme explicado anteriormente nas questões técnicas, sempre os valores do F600 são primeiro carregados para 1.300 e 1.700 e depois utilizados no crédito do período. Importante que se tu marcar a opção do F600, ele irá utilizar apenas o crédito vinculado ao período que você está executando. Aí você tem a opção também de utilizar os regimes cumulativo ou não cumulativo, ou ambos. Saldo de crédito de retenções na fonte. Aqui sim, se você marcar essa opção, além de ele utilizar nessa opção os créditos do período, ele irá utilizar os de períodos anteriores. Nessa última opção, o sistema te dá a possibilidade de utilizar créditos extemporâneos. Percebam que logo abaixo existe um parâmetro quanto à quantidade de meses. Esses meses, eles tratam de quantos meses você irá utilizar o crédito. Por exemplo, se você tem um crédito que for superior a 60 meses, na legislação existem algumas questões que você teria que utilizar esse crédito até 5 anos. Mas se por algum motivo você deseja utilizar esse crédito acima desse período, você pode aumentar esse período ou diminuí-lo também. Por padrão, o sistema somente irá utilizar créditos até 5 anos. Esse parâmetro logo abaixo, vinculado ao não priorizar, você irá utilizá-lo caso, por exemplo, você tenha uma situação que você tenha, por exemplo, exportação, e você não deseja utilizar os créditos no código 301, exceto se eles forem superiores a 50 meses. Isso é importante para não permitir que esse crédito prescreva. Então, por exemplo, se você colocar 50 meses, os créditos até 50 meses para trás não serão utilizados. Quando o crédito for superior a 50 meses, mesmo que seja 301, ele irá começar a ser utilizado para não permitir que você prescreva esse crédito. Essa opção aqui de não priorizar, você somente irá utilizar em casos que você tenha algum código, algum tipo de crédito que você deseja que não seja utilizado como crédito de competências extemporâneas. Essas duas opções aqui você sempre poderá deixar marcado. Essa outra opção aqui, perceba que quando você marca a opção para ele lançar os registros do 1100 e do 1500, automaticamente ele te permite você manter os saldos, os valores de PERDComp e DEComp que estavam lançados no 1100 e no 1500. Isso é importante porque se em um determinado período você realizou uma restituição ou uma compensação, esses valores devem ser descontados dos saldos dos créditos. Então, automaticamente, o sistema irá verificar nos lançamentos da apuração atual se houve lançamentos de PERDComp. Caso você tenha necessidade de... Você visualiza que esse contribuinte teve PERDComp e esse contribuinte não informou nos lançamentos originais valores de PERDComp, você pode fazer isso de forma manual. Você irá montar uma tabela no Excel,
com o nome tab perdcomp, com os campos aqui descritos, irá importar a tabela, início, importar tabela, e posteriormente você irá realizar a apuração, marcando uma das opções. Se você teve ressarcimento, ele irá lançar nos campos vinculados ao ressarcimento, caso contrário, nos campos de compensação. A última opção, lançar retenções na fonte, você também poderá sempre deixar marcado, sempre voltando a observar que, se você marcar uma dessas duas opções, obrigatoriamente você deve marcar essa opção também.